Então, vamos começar, pessoal. Esse é o nosso seminário número 2 do programa de pós-graduação em Física e Astronomia. Eu convidei os engenheiros Giovanni e Matheus, que foram meus alunos de mestrado lá na Fiocruz. Eles vão apresentar, cada um vai apresentar um seminário de basicamente 30 minutos, onde eles vão mostrar 2 equipamentos de detecção de Covid, tá? E eu acho bem interessante esse projeto porque foi usado, vamos falar assim, uma eletrônica comercial, vamos falar assim, e de baixo custo, tá? Então, Giovanni e Matheus, obrigado por terem participado aqui. Essa palestra vai estar gravada, vai ser colocada no YouTube, aí vocês podem compartilhar quando vocês quiserem, tá? Eu acho interessante a gente sempre fazer a divulgação dos projetos que a gente está fazendo, porque tem muita gente que acha que ciência se resume a ficar num laboratório lá no fundo do subsolo de algum prédio e que aquilo ali nunca vai para a sociedade em si. Esse é um projeto que mostra que pode ser usado para o bem da sociedade brasileira, tá? Então, fiquem à vontade. Quem quiser fazer perguntas, vocês preferem que faça durante a apresentação ou no final? Ou tanto faz para vocês? Para a gente apresentador, tanto faz. Para mim, tanto faz também. Pode ter um B, se achar interessante, pode ter um B. Beleza. Então, pessoal, eu só vou pedir para deixar somente o apresentador com o microfone ligado, porque quando a gente faz a gravação, se a pessoa fala, ela aparece na gravação, tá? Então, pode começar, Giovanni, fica à vontade, projete sua tela aí. Vamos conversar um pouquinho desse projeto. Vocês estão vendo belezinha minha tela, né? Não, saiu. Saiu? Calma lá, então. Manda bala aí de novo. Cadê o quê? Esse aqui. Agora sim. Tá vendo agora? Agora sim. Beleza. Bom, pessoal, eu desenvolvi meu projeto de mestrado ali na Fiocruz. Eu sou engenheiro de controle de automação formado na UTF-PR. Então, eu sou agora mestre em Biologia e Biotecnologia. O meu trabalho de mestrado foi o desenvolvimento de um instrumento para aplicação de teste diagnóstico molecular no conceito Point of Care e Lab on a Chip. Então, meu orientador foi o professor Dr. Lucas Blendes, da Fiocruz, e o co-orientador foi o professor Dr. Emilson, da UTF-PR. Então, primeiramente, para desenvolver o meu trabalho, eu estava inserido no laboratório de equipamentos do IBMP. Lá a gente conta com diversas máquinas para prototipagem 3D, diversos equipamentos para a parte eletrônica e também computadores para fazer a parte do software. Então, aqui um sumário de como que eu vou conduzir a apresentação, né? Primeiro, eu vou falar sobre o equipamento Lamp Chip, com detecção colorimétrica, que eu desenvolvi, nomeado aqui de Pegasus. Vou falar sobre o hardware e firmware dele. Vou passar aqui um pouco rápido pela mecânica, que foi desenvolvida pelo Matheus, que ele vai apresentar a seguir. Vou falar sobre o chip, como que eu fabriquei, limpei e vedei ele. Depois sobre o software de identificação de imagem, os testes que eu realizei. E depois vou falar, no geral, sobre o software de interface gráfica e a plataforma web para o gerenciamento da máquina. Então, começando, eu vou falar aqui sobre um pouco das reações, né? Como que ocorre, na verdade. O meu equipamento para detecção de COVID, ele foi baseado na reação de Lamp. Só que a gente tem que levar em consideração aqui a reação de PCR. A reação de PCR ela é a padrão ouro do mercado. Só que ela não é tão interessante assim para equipamentos no ponto de aplicação, que a gente tem interesse, né? Que é equipamentos que a gente pode levar para qualquer lugar, num postinho, por exemplo. Porque você precisa de ciclos de temperatura para que ocorra a reação no PCR. Já no LAMP, não. No LAMP, você precisa de uma temperatura constante. Então, falando da parte térmica, você não precisa de equipamento muito robusto. Então, ele já se torna mais barato, mais leve. Na parte da identificação, o PCR, né, o PCR em tempo real, ele utiliza sistemas de lasers e filtros
que incidem laser na amostra e depois passa por um filtro e detecta se a amplificação ocorreu ou não da amostra. Então, esse sistema ele é bem caro também. Só que no LAMP, a gente tem esse resultado, né, como positivo ou negativo, se amplificou ou não minha amostra através das cores. Então, se minha reação está numa cor amarela, quer dizer que ela é positiva. Se ela está rosa, ela permaneceu negativa. Então, como foi feito o equipamento, né? As peças estruturais do equipamento foram feitas em PLA, foram impressos em 3D, na Ender 3 Pro. Todas as peças foram projetadas pelo Matheus, que vai explicar mais essa parte na apresentação dele. Mas, então, como é que funciona essa parte da impressão 3D, né? O que compõe o equipamento? Esse é o corpo, né, do equipamento, a carinha dele, renderizado aqui em 3D. Essa parte de cima ela é responsável por fechar e manter o ambiente sempre numa iluminação constante. Então, você coloca o chip desenvolvido para esse equipamento aqui por cima, que é onde são inseridas as amostras, né? Daí você fecha, que essa estrutura ela corre, você fecha e mantém uma iluminação sempre constante. E aqui dentro tem toda a parte de aquecimento, que eu vou falar mais com detalhes. Então, toda a parte estrutural aqui dessa frente e todas as impressões em 3D foram feitas pelo Matheus. Então, o que compõe o equipamento, né? Ele é composto por um bloco de identificação, que é o coração do equipamento. Aqui na extremidade aqui, primeiro, no meu bloco de identificação, eu tenho uma câmera. Essa câmera que vai fazer a leitura aqui do meu chip. Então, através da visão computacional, eu consigo definir se a reação amplificou ou não. Eu tenho sempre em cima um LED fosco, branco, para iluminar a minha amostra. Daí eu sempre tenho uma iluminação constante no meu chip. Atrás do meu chip eu tenho minha placa de aquecimento e minha ventoinha para resfriamento. Eu tenho o housing, né, que é a parte do 3D, a minha placa-mãe, que é onde foi feita toda a eletrônica de controle, onde foi colocado um Arduino Nano também. E na frente do equipamento eu tenho o meu Raspberry Pi do modelo 3B+, e acoplado a ele eu tenho uma tela LCD touchscreen para interação com o usuário. Então, essa é a carinha do equipamento final, que o usuário pode correr as reações nele, né? Então, essas são as dimensões. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a eletrônica. Bom, esse é o diagrama eletrônico do equipamento. Veja que nessa parte superior é a entrada de 12 volts, então o equipamento ele funciona com uma fonte externa de 12 volts. Esses 12 volts vão alimentar a minha parte de aquecimento, que é controlada por um PWM, e a parte da minha ventoinha. Depois eu tenho um abaixador de tensão aqui, que eu jogo para 5 volts, para controlar a iluminação do meu LED, para alimentar o meu Raspberry Pi, para alimentar o meu controle de temperatura e também alimentar o meu Arduino Nano. Então, os componentes eletrônicos que eu usei nesse equipamento foram essa placa-mãe, né, com Arduino Nano, regulador de tensão. Aqui eu tinha esqueci o nome. Ixi, como é que chama? Deu branco. Enfim. Uma câmera própria para o Raspberry Pi. O meu bloco de identificação aqui montado. Minha placa de aquecimento. Essa minha placa de aquecimento, ela foi feita usinando uma placa de fenolite, o Raspberry Pi e o meu display LCD. Então, como é que foi feita essa minha placa de aquecimento, né? Ela se deu a minha placa de aquecimento, ela foi feita usinando uma placa de fenolite. Então, eu testei várias dimensões aqui de bitola desse fio, né? Que seria, ele funciona aqui como uma resistência de chuveiro, uma resistência elétrica. Então, quando você aplica uma tensão nas extremidades, ele vai aquecer. Então, o design dessa resistência, ela teve que ser várias vezes modificada, a gente chegou nesse padrão aqui. Então, aqui é a resistência elétrica, e do outro lado da minha placa é onde será encostado o meu chip, né, para transferência de calor, e nela eu tenho o meu sensor de temperatura NTC, e um resistor, e isso aqui que se dá a configuração para eu poder obter, através do Arduino, a temperatura da minha placa. Só que essa transferência de calor aqui para o meu chip, ela não é uniforme, por mais que a gente tenha variado essa resistência elétrica, é necessário adicionar uma placa de alumínio a ela. Então, essa placa de alumínio, ela foi necessária para manter uniforme a temperatura no meu chip,
meu chip de acrílico, certo, para utilizar essa placa de alumínio, beleza. Para fazer a calibração do meu equipamento, porque vejam, o meu chip com as minhas amostras é inserido aqui em cima da placa. Só que o meu sensor, ele fica, por mais que ele esteja perto, ele está longe das minhas amostras. Dessa forma, eu precisei fazer uma calibração de temperatura no equipamento, e aí eu fiz um chip de acrílico especial, onde eu coloquei um termopar do tipo K bem no centro dele, para fazer aquisição de temperaturas. Então, eu fiz a relação da temperatura adquirida pelo meu termopar e adquirida pelo meu sensor. Esse termopar, ele foi acoplado a um controlador N1200, que tem uma ótima resolução. Aqui a gente pode ver foto do processo de calibração. Esse controlador aqui foi o Emilson que proporcionou para a gente, ele emprestou para a gente. Então, com isso eu faço uma curva de calibração da temperatura. Então, agora, no meu programa, eu não vou mais controlar minha temperatura conforme a temperatura que eu obtenho no sensor, e sim através de uma equação, através dessa regressão linear que eu obtive. Então, agora, minha temperatura real, que é a temperatura que eu quero na minha amostra, que é de 65 graus Celsius constante para a reação de Lempe, será essa equação proporcional à temperatura do sensor. Dessa forma, eu controlei a temperatura através de um controle PID, que eu obtive esse gráfico do meu controle PID. Então, aqui na estabilidade ele variava coisa pouca, coisa de 0,1 graus Celsius, o que foi excelente para nossos testes. Beleza. Agora, falando um pouco mais sobre o bloco de aquecimento, né? O bloco de aquecimento ele teve vários problemas que eu enfrentei durante a criação. Então, junto do Strack, a gente teve que criar diferentes peças e espessuras para inserção do chip, porque o chip, ele sempre tem que ficar muito bem encostado no meu aquecimento, senão ele não vai me dar os 65 graus Celsius e a reação não vai dar certo. Então, a gente tinha muito problema do chip ficar muito frio que eu digo é 64 graus e meio, ele já dá errado. Então, a gente teve que variar diversas vezes a espessura. Aqui a gente pode ver mais em detalhe onde o chip é colocado. Também mudei várias vezes o posicionamento do LED, onde ele é colocado, para sempre obter, em busca, né, de obter uma iluminação mais adequada para fazer a leitura das cores. Então, meu bloco de identificação expandido é esse aqui. Aqui é colocado o chip. Então, esses furinhos que vocês estão vendo aqui são as costas do chip, que é onde é colocada a reação. Aqui é introduzido o LED, a minha câmera, ela é posicionada bem ao centro do chip, e eu tenho uma regulagem de foco. Então, essa minha câmera aqui do Raspberry Pi, ela tem regulagem de foco. E aqui é o meu bloco fechado. Bom, eu falei tanto em chip, mas eu não mostrei o chip para vocês ainda. A criação do chip, para servir como base para as amostras, né, para suporte das amostras, foi feito no software CorelDRAW, foi desenhado no CorelDRAW e usinado numa máquina de corte a laser, a Visutech VS3020P. E a gente utilizou um acrílico de 2 milímetros branco. Ele teve que ser branco e não transparente para não dar interferência depois na leitura com o fundo do equipamento. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de chips criados, então a gente passou por centenas de modelos de chips, a gente criou um monte de modelo de chip, até chegar nesse modelo aqui. Então, esse modelo foi o que melhor se adequou ao nosso projeto, onde a gente consegue colocar 25 microlitros de amostra dentro do poço e que ela não vaze durante a reação. Então, a gente estava tendo muito problema também, que quando a gente aquecia o poço e o plástico que a gente veda, ele se expandia e a minha reação ela tendia a sair do poço. Então, a gente criou... Desculpa, tá passando um carro aqui. Então, a gente criou essas linhas aqui em volta, que são rebaixos, que é onde o plástico é mais... ele é fixado melhor, para não expandir, não abrir, e essa amostra ela não vazar e contaminar com a do lado. Então, aqui é uma renderização do chip. E aqui eu vou falar sobre o passo a passo do corte a laser. Então, primeiramente, eu jogo no projeto na máquina de corte a laser com uma potência e velocidades
que eu também cheguei através de muitos testes para fazer a profundidade ideal das ranhuras. Depois, o segundo passo, eu coloco uma profundidade, uma potência e velocidade para que ele faça aqui o poço e o canal do chip. Depois ele faz os furos e, por final, ele finaliza aqui cortando o chip para fora para destacar da chapa de acrílico. Então, essa é uma imagem real dele, né? Veja que a gente consegue fazer aqui numa batelada cerca de 30, ou daria até para colocar uns 36 chips aqui de uma vez. Isso leva cerca de uma hora e meia para fazer. E aqui a gente tem o chip em detalhe, então na frente e o verso dele. Aqui, com a ajuda do Emilson, a gente fez uma análise da rugosidade do chip, né, com uma amplificação de 30 vezes, uma inclinação de 45 graus, através da microscopia eletrônica de varredura, para analisar todas essas rugosidades que o laser ele deixa no meu chip de acrílico. Então, veja que no poço ele fica todo ranhurado aqui, e isso poderia interferir na nossa reação, e tanto aqui também nas ranhuras. Só que a gente percebeu que isso não influenciou na nossa reação. Por quê? Por mais que ele fica todo rasgado aqui, né, que vocês podem ver, ele fica todo, tem uma superfície toda irregular, a gente pensava que o pó depositado ali poderia atrapalhar na reação. Só que foi feito um procedimento de limpeza muito rigoroso nele, para que nenhum pó de acrílico ficasse no chip, né, e como se trata de uma reação de biologia molecular, você tem que ter esse chip muito bem limpo. Então, primeiro, ele foi lavado com muita água e detergente neutro. Depois, o chip ele foi levado a um banho ultrassônico por 15 minutos, em água deionizada, né, água pura. Depois que saiu desse banho de 15 minutos, ele foi enxaguado de novo com água deionizada, né, então todo o pó que poderia ter dentro ali do poço, ele saiu para a água, então você joga essa água fora e limpa de novo com mais água esse chip. E depois seca o chip a 40 graus Celsius por 30 minutos numa estufa. Então ele fica seco e pronto para utilização. Depois disso, é feita a etapa de vedação. Então, para que serve essa etapa de vedação, né? A minha amostra, ela vai ser colocada nesse meu chip. E ela não pode sair. Então, a gente teve que buscar o melhor tipo de vedação para que, ao aquecer, como eu já tinha dito, essa amostra ela não vazasse. Então, sempre essa amostra se expandia e tendia a ir para o vizinho aqui, ela contaminava uma amostra vizinha. Isso era o cross-contamination, né, que a gente chama. Isso não pode acontecer. Então, a gente utilizou um filme óptico aqui, de PCR, utilizado em placas de 96 poços. A gente corta ele do tamanho do chip, coloca na parte da frente, bem fixado, e depois, com uma utilização de uma espátula, fixa bem nas ranhuras, para ele ficar bem firme mesmo e não sair. Depois disso, o chip está prontinho para para você introduzir as amostras do outro lado dele, né, nas costas do chip. Tem 2 furinhos aqui, um para entrar a amostra, outro para sair o ar, você coloca a amostra. Sela novamente, né, porque se você deixar aberta a amostra, ela vai sair por esses furinhos. E aí está pronto o nosso chip. E ele aguenta um máximo aqui de 75 graus Celsius. Mais que isso é aquilo que eu digo, né? Ele vai começar a expandir, a vazar e vai pegar nas amostras vizinhas. E daí, como a gente usa 65 graus Celsius, então para a gente deu certinho. Aqui eu mostro um pouco da interferência no filme de vedação. Vocês podem ver que até um modelo antigo de chip, onde eu coloco reações que eu conheço, que são positivas nos poços superiores e negativas nos poços inferiores. Eu sei que elas são positivas e negativas porque elas já vêm do resultado do meu PCR, que eu falei lá no começo, que é o padrão ouro, né? Então, todas as amostras, elas são testadas em PCR, para a gente ter certeza se elas são positivas ou negativas para testar no nosso equipamento. Então, a gente estava usando um filme PCR não óptico, e ocorria interferência, né, na amostra, ou seja, as amostras negativas estavam virando, veja que o que eu digo de virar é mudar da cor rosa para a cor amarela. Então, as positivas, elas têm que ser amarelas, né, depois da reação, e as negativas, elas têm que continuar rosas, mas elas estavam virando.
Isso mudou quando eu coloquei um plástico filme de PCR ótico, então você percebe que nesse filme ele tem uma cola diferente. A gente não chegou à conclusão de que seria cola, mas é o mais provável que seja. A gente não estudou muito a fundo o que seria isso. Então, esse foi o plástico utilizado da Roche 480 Light Cycler, e ele funcionou para nossas reações. Então, como que funciona? Então, agora eu já tenho o chip, a minha máquina, e eu vou falar agora como funciona o processo de identificação da imagem. Então, a minha câmera ela vai pegar uma imagem do chip, né, os 4 polos, vai converter de RGB para HSV, e eu vou falar um pouquinho melhor dele depois, vai binarizar essa imagem para preto e branco, que seria essa imagem aqui, vai fazer o tratamento de ruídos, demarcação de contorno dos poços, identificação de cores dos poços, depois ele vai classificar cada poço e identificar o chip. Ou seja, ele vai pegar esse meu chip, aí os parâmetros que eu passei no meu software de negativos e positivos baseado nos sistemas de cores HSV, eu vou fazer essa máscara, que ela vai ser tratada no tratamento de ruídos, depois ele vai processar toda essa imagem e vai identificar o que é um poço positivo e um poço negativo aqui. Tudo isso eu fiz utilizando a OpenCV aqui com o Python. Então, na identificação, como que eu obtive a identificação, né? Primeiramente, eu não estou utilizando o RGB, que é o mais comum, que todo mundo deve conhecer, eu estou utilizando o HSV, por ele tratar da variável cor, puramente a cor, numa variável só. Então, a matiz, que é a minha variável cor, ela está somente no H. Então, o meu H, que varia de 0 a 8 ou de 170 a 180, vocês podem ver aqui nessa faixa, que é a minha cor vermelha ou rosa, que mais se aproxima do meu negativo. E nessa faixa, entre o 9 e o 35, são as minhas reações positivas, que são as minhas reações amarelas. Então, eu vario, basicamente, eu analiso, né, basicamente, esse fator H, essa matiz, mas também analiso a saturação e o brilho. A saturação nada mais é do que a adição de branco na minha cor ou adição de preto aqui no caso do brilho. Então, por isso que ele tem um range bem grande e igual para os dois. Estaria mais relacionado à iluminação. Bom, depois de calibrar o meu equipamento, eu obtive 96% de acurácia. Bom, aqui eu tenho uma imagenzinha em tempo real dele identificando. Veja que todas as amostras são negativas e, se eu não me engano, as duas de cima vão virar, vão ficar todas positivas e ele vai identificar isso em tempo real. Aqui, ó, ele virou, ficou positivo, ele já começa a identificar como positivo, e esse aqui também, ó. Veja que a diferença de cor não é tão gritante assim, mas só que através da calibração e de tantos testes que a gente fez, a gente conseguiu chegar numa acurácia de 96%. Aqui tem alguns artigos que foram utilizados como base e desenvolvidos lá no nosso laboratório, de como se daria as reações. Aqui eu vou passar bem rapidamente. Então, no chip a gente coloca um controle negativo, um controle positivo e duas amostras. A gente tem que sempre ter esses controles para validar o chip. Então, a gente tem uma condição de validação para o chip, onde o meu controle negativo ele tem que sempre permanecer rosa depois da minha reação, e o controle positivo tem que ficar amarelo. Daí, então, eu posso classificar minhas amostras como positivas ou negativas. Ainda teve a questão do tempo de reação. Geralmente, o LAMP ele é feito em 30 minutos. Só que, como a gente utilizou um chip, foi identificado que em 30 minutos estava tendo amplificações inespecíficas, ou seja, estava passando demais o tempo. Então, como eu podia analisar as amostras em tempo real, eu fiz uma série de imagens de vários testes que eu fiz no equipamento, via que em 15 minutos nada tinha amplificado ainda, em 20 minutos ele estava querendo amplificar alguma coisa, e em 25 minutos foi onde a gente obteve os melhores resultados. E em 30 minutos tudo ficava positivo, então tudo inespecífico. Então, com isso, a gente determinou que para o nosso equipamento a gente utiliza 25 minutos, isso é comum, tá? A reação de LAMP, ela não tem um tempo fixo, então de equipamentos ela varia um pouco, ela vai até 60 minutos, pode ser de 30 minutos, e o nosso equipamento é de 25. Então, para validação do meu equipamento, o Pegasus, eu comparei ele com um equipamento comercial, o Proflex PCI System, da Applied Biosystems. Então, esse equipamento, ele funciona para PCR, só que você pode
configurar ele para manter uma temperatura constante e realizar o LAMP nele. Então, aqui eu tenho os resultados das minhas amostras de SARS-CoV-2. Então, antes da reação, eu sempre tirava uma foto para controle, né, que estavam todas as reações certinhas dentro do meu chip, e estavam todas na cor rosa. E na pós-reação, sempre as minhas amostras negativas ficaram rosas e as positivas ficaram amarelas. Então, aqui eu comparava o meu chip com os tubinhos que eu colocava dentro do meu equipamento. Bem, nem tudo na vida são flores, né? A gente obteve erros no equipamento. Então, obtivemos uma sensibilidade de 100%, que é quando amostras positivas ficam positivas após a reação. Então, depois de 25 minutos, essas amostras elas ficaram amarelas e nenhuma negativa, e uma especificidade de 72,7%, que são amostras negativas que ficaram negativas após a reação. Então, de 11 amostras, 8 deram certo, 3 apresentaram um falso positivo. Se a gente for analisar isso, é melhor você ter uma especificidade baixa do que uma sensibilidade baixa, porque você ter uma pessoa positivada e que deu negativa é bem pior do que uma negativa que positivou. Então, ao nosso ver, foi concluído que foi um resultado bem razoável aqui. Então, juntando essas duas estatísticas, a gente obtém uma acurácia de 86% do equipamento, comparado ao equipamento de PCR. Aqui eu vou falar, então, um pouco sobre o software que eu desenvolvi, onde eu passei a maior parte do meu tempo desenvolvendo. Essa é a tela principal do equipamento, vamos dizer, a tela de execução do exame. Aqui você consegue alterar temperaturas e tempos. Veja que aqui está em 30 minutos, a gente alterou isso bastante durante os experimentos, alterava a temperatura, tempo, a gente podia iniciar, parar e acompanhar em tempo real na tela o chip e as reações se desenvolvendo. Então, a interface foi feita com Python também, utilizei o framework do Kivio. Então, conta com telas de login e o menu de registro, uma tela de histórico, realização de exames, uma tela de código do exame, que é para fazer a interface com o banco de dados onde é armazenado os resultados do exame, e a finalização no novo exame. Então, aqui a gente tem, então, as telas do equipamento. Então, quando você entra nele, você cria uma conta aqui com seu nome, e-mail, senha, confirma o seu e-mail e realiza um exame. Esse código do exame, ele é muito importante, por quê? Porque você não consegue realizar um exame se você não tem esse código. Esse código ele é obtido na aplicação web que eu criei, que eu vou falar mais à frente. Então, vocês vão ver já de onde vem esse código aqui. Isso, aqui. Essa é a aplicação web que eu criei, é bem básica. Nela você também faz um login. Então, você seria um médico aqui solicitando um exame para o paciente. Você preenche os dados do paciente, que exame ele vai fazer. Então, criando essa solicitação de exame, é gerada um código de 4 dígitos aqui para ser colocado no aparelho. Então, com esse código, ele faz a ligação entre o banco de dados da nuvem, a minha aplicação web e o equipamento. Então, eles se comunicam através desse código. Essa aplicação eu fiz com o Django e também com Python. Ainda nessa aplicação que eu fiz no site do aparelho, né, ele conta com um mapa de casos. Então, você pode ver em tempo real, conforme for dando positivos, os exames realizados no equipamento. Ele pega a localização do equipamento. Então, através do IP que ele está conectado, ele vai pegar a localização do equipamento e vai fazer um mapa de casos aqui. Aqui são testes, tá? A gente não andou com o equipamento por aí. Então, ele cria esse mapa de casos e é bem legal. Ainda, aqui é o principal, né? Esse resultado só pode ser obtido através do site. Então, você realizou o exame no equipamento, é gerado um laudo, e esse laudo ele é enviado para a nuvem, que a gente utilizou o Firebase, e você pode ver ele no site. Então, só quem solicitou o exame pode avaliar aqui o resultado dele. Então, conclusões. Eu criei, então, um equipamento Point of Care Lab on a Chip. Então, um equipamento barato, vamos dizer, leve, a gente pode levar para qualquer lugar.
E lembrando a chip, né? O hardware, software e o controle de temperatura foram desenvolvidos, assim como o chip. O chip, ele suporta 4 reações simultâneas, a vedação é eficiente e a fabricação é escalável. Você só precisa comprar chapas de acrílico e a parte da vedação você tem comercialmente os plásticos para vender. Resultados acessíveis através da web, um mapa de caso e um relatório dos resultados. Com isso, a gente criou um artigo, esse artigo aqui que está sendo analisado ainda pelos pares, na revista, se não me engano, Química, não lembro a revista agora, desculpa, mas está para ser aprovado ainda. E todo esse trabalho só foi possível graças a toda essa equipe aqui por trás também, esse pessoal aqui, e através das instituições de fomento. E é isso. Deu uma acelerada, eu acho que eu não passei do tempo, né? Não, foi o tempo certinho. Beleza. Muito obrigado, Giovanni. E aí, dando prosseguimento agora, o Giovanni apresentou o equipamento que faz a detecção em chip. Agora o Matheus vai mostrar como foi feita toda a parte do housing do equipamento e uma outra versão do equipamento que é usando microtubos, né? Eppendorfs, como a gente chama na física. Pode mandar bala aí, Matheus. Vamos lá, então. Tá aparecendo na minha tela aí? Sim. Então, bora lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Cassaboni Strack. Eu tenho formação como engenheiro mecânico pela Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e recentemente defendi o meu projeto de mestrado, que eu vou apresentar um pouco aqui para vocês. Esse projeto, então, é o desenvolvimento de sistemas mecânicos para a construção de equipamentos de amplificação de ácidos nucleicos com diagnóstico via detecção colorimétrica. Meu professor orientador é o Dr. Lucas Blanes e, como co-orientador, o Dr. Emilson Viana. Basicamente, essa apresentação vai ser dividida em um tópico de introdução, com um pouco mais de teoria sobre os temas e os assuntos abordados. Logo depois, passando para materiais e métodos que foram utilizados. No desenvolvimento, eu vou subdividir entre os dois projetos que eu vou apresentar, que é o projeto Apollo e o Pegasus, que foi falado anteriormente pelo Giovanni, e terminando, então, com alguns resultados e conclusões. Para início, então, de conversa, eu trabalho no Laboratório de Equipamentos e Prototipagem. Ele fica situado no bloco B do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, no IBMP, que fica ao lado do Instituto Carlos Chagas, que é do Cruz Paraná, onde lá eu e meus colegas de equipe trabalhamos no desenvolvimento de diversos equipamentos voltados para a saúde. E como esses equipamentos, esses projetos demandam de uma certa complexidade, mais uma pessoa acaba trabalhando junto no mesmo projeto, né? Então, algumas coisas que eu vou apresentar aqui foram feitas pelo Giovanni, da mesma forma que coisas que ele apresentou foram desenvolvidas por mim e por outros membros da equipe. Aqui, apenas para demonstração, nós temos bancadas de equipamentos, temos duas impressoras 3D de filamento, uma impressora 3D de resina, também temos a máquina de porta-laser, que o Giovanni falou também, temos bancadas para montagem de componentes mecânicos, uma bancada para componentes eletrônicos, e nós trabalhamos também em conjunto com o pessoal do Laboratório de Biologia Molecular. Então, a ideia é fazer um projeto multidisciplinar para desenvolver novos equipamentos voltados à saúde. E os dois equipamentos que eu vou apresentar são para detecção do vírus SARS-CoV-2, que é um coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus que já apresentou infecções em diversas espécies de aves e mamíferos, incluindo os seres humanos. Ele possui relatos de infecções há mais de 80 anos desse vírus, porém, o primeiro caso confirmado em humanos é da década de 60. E aqui uma breve linha do tempo do início da pandemia. Basicamente, ela teve início em 30 de dezembro de 2019, na China. Alguns dias depois, em 11 de janeiro, já teve o primeiro caso fatal de morte de coronavírus.
E aqui no Brasil, no final de fevereiro, já tinha o primeiro caso confirmado da doença aqui no Brasil. Alguns dados que eu peguei ontem, nós chegamos a 29 milhões de casos no Brasil e um número de 655 mil mortes já foram registradas pelo coronavírus. E o método que nós utilizamos para a detecção, então, da doença é a técnica LAMP, que é a amplificação isotérmica baseada em loop, e ela é uma técnica, de certa forma, simplificada, similar à técnica de PCR, que é muito falada atualmente. E, para não entrar muito nessa parte do assunto, basicamente o que vai importar mais para nós é a questão que o LAMP ocorre dentro de uma temperatura uniforme. Enquanto o PCR ele possui uma ciclagem de temperatura, a temperatura chega até cerca de 90 graus, depois a temperatura decai e vai fazendo esses ciclos de temperatura. O LAMP ele ocorre numa temperatura uniforme. No caso da nossa reação, é uma temperatura de 65 graus, constante, durante 30 minutos. Um termo bastante presente aí no desenvolvimento do meu trabalho é a manufatura aditiva, pois ela envolve diversas etapas para a fabricação de uma peça através de impressão 3D. Então, envolve desde o início da modelagem de uma peça, utilizando softwares de engenharia. Então, começando pela modelagem CAD, o desenvolvimento do projeto daquela peça, todo o tratamento do arquivo, até chegar na parte de prototipagem rápida, para obter um protótipo bruto na impressora 3D, realizar etapas de pós-processamento, como retiradas de rebarbas e algumas impurezas do processo de impressão, e obter, então, o protótipo e o resultado desejado. Aqui, para exemplificar mais ou menos como é que funciona, desde o início até a etapa final de uma impressão 3D, eu vou usar como modelo aqui uma xícara, para ficar de fácil entendimento. Então, basicamente, começamos primeiro pelo software CAD, é feita a modelagem 3D dessa peça, desse componente desejado. Aqui, no caso, vou exemplificar com uma xícara. Logo após, então, esse arquivo, o modelo 3D, é transformado em um arquivo STL, que é basicamente o formato dele, vira uma malha tridimensional, totalmente conectada, e esse tipo de arquivo, então, é utilizado nos denominados software fatiadores, que são softwares que têm comunicação direta com a impressora 3D. Nesse software, então, utilizando o arquivo STL, é possível posicionar e colocar todos os parâmetros de impressão desejados, onde vai ser posicionado o suporte para a impressão, toda a questão de aderência da peça na mesa, qualidade de impressão, tudo é feito dentro do software fatiador. E, após isso, então, da seleção desses parâmetros, é basicamente o trabalho da impressora 3D em criar essa peça, obtendo, então, a peça final conforme foi desejado no início do projeto. A ideia, então, do meu projeto é que seja um projeto multidisciplinar, unindo as questões da biologia molecular com áreas da engenharia mecânica, que é a minha formação, como, por exemplo, modelagem 3D, impressão 3D, parte de desenho técnico, usinagem e alguns demais temas da engenharia mecânica. Explicando um pouco mais da técnica de impressão 3D que eu utilizei, eu utilizo a técnica denominada FDM, que é a modelagem por fusão e deposição de material, onde essa peça ela é criada a partir de sucessivas camadas de material, que são depositadas umas acima das outras, conforme representado aqui no GIF. E para explicar um pouco melhor de como é que funciona, basicamente a nossa matéria-prima é um filamento polimérico. Esse filamento ele é tracionado através de um motor de passo e um rolamento no cabeçote da impressora, aqui nessa região, e ele acaba, então, sendo forçado a entrar em contato com um bloco de aquecimento e o bico de impressão, que normalmente fica em temperaturas, depende do material que está sendo utilizado, mas entre 200 e 220 graus, o PLA, que foi a matéria que eu utilizei. E com esse aumento de temperatura, então, o material fica muito mais maleável, e possibilitando, então, a sua deposição e para formar a geometria desejada da peça. O equipamento, então, a máquina utilizada foi uma impressora 3D modelo Ender 3, e o que foi utilizado foi o PLA, o ácido polilático. Também foi utilizado uma máquina de corte a laser, modelo Visutech VS3020C, que o Giovanni também comentou sobre ela anteriormente, e foram utilizadas capas de acrílico de 2 milímetros de espessura.
Isso vai ser dito mais posteriormente na parte que eu vou explicar também da fabricação dos chips ali. E todos os nossos equipamentos, eles necessitam de uma parte de funcionamento relacionado à eletrônica, né? Não é muito a minha área, é basicamente toda essa parte de eletrônica que são feitas pelos meus colegas, pelo Giovanni, pela Viviane, o Bruno, que também estão na sala. E, então, eles utilizam uma fresadora CNC, modelo LPKF Protomat S103, onde neles eles projetam e fabricam todos os componentes eletrônicos necessários para o nosso equipamento. Aqui, por exemplo, nós temos uma placa-mãe do projeto Apollo, e também as nossas placas de aquecimento, que funcionam como elementos resistivos, que geram o aquecimento necessário para que ocorra a amplificação das nossas amostras. Esse aquecimento, então, ele ocorre basicamente através do efeito Joule, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Falando um pouco sobre os softwares de engenharia que eu utilizei, para a modelagem 3D, o projeto de todos os componentes, eu utilizei o SolidWorks, então nele foram projetadas todas as peças. Para impressão, eu usei o software fatiador Cura, então as peças que foram feitas no SolidWorks foram passadas para o Cura para colocar todos os parâmetros necessários de impressão. E quando é necessária a fabricação ali dos chips, a gente usou o software CorelDRAW, que é um software de desenho 2D, e porque ele tem também a comunicação direta ali com a nossa máquina de corte a laser. Então, basicamente aqui, a apresentação vai ser subdividida em dois equipamentos, né? Primeiro eu vou apresentar o equipamento Apollo, que é um equipamento para realizar reações LAMP em microtubos, e depois eu vou falar então do Pegasus, que é LAMP em microchip. Então, basicamente, o que a gente tem de início, né, como pontapé inicial para a fabricação do Apollo? Nós temos a parte relacionada à biologia molecular. Aqui nós temos uma amostra no microtubo, ela possui um volume de 25 microlitros, e esse aqui é o estado inicial da amostra, com a coloração rosa. Todas as amostras iniciam com esse tipo de coloração. E os três resultados possíveis após os 30 minutos da reação LAMP são um resultado positivo, no qual altera o pH da amostra e também acaba alterando a sua coloração, ela fica com uma cor mais amarelada. Um resultado indeterminado, que fica entre as duas cores, uma coloração meio turva, meio laranja. E o resultado negativo, ele fica basicamente igual ao estado inicial, com cor rosa. Então, basicamente, nós temos a questão de temperatura, 65 graus constante durante todo o tempo, de 30 minutos, e as questões de coloração que eu acabei de falar. E aqui eu vou explicar mais ou menos 3 versões do equipamento para demonstrar o desenvolvimento dele. Primeiro, uma versão alfa, que seriam os primeiros esboços que foram criados do equipamento. Uma versão beta, muito mais robusta e próxima à etapa final. E a versão final, que é o equipamento atual, com seu estado de funcionamento melhorado. Aqui estão o Apollo na sua versão alfa. Basicamente, ele era um equipamento muito simples, 2 peças feitas em impressão 3D e uma única placa com componentes eletrônicos e a questão do aquecimento, utilizando a própria placa. Logo após, nós vimos que esse sistema não gerava um aquecimento muito preciso, então nós começamos a aplicar uma placa de alumínio para distribuir melhor, uniformizar melhor esse aquecimento entre as amostras. Então, aqui nós temos já uma evolução desse equipamento, longe de ser em estado funcional. E um dos nossos grandes problemas no início é relacionado a essa questão do aquecimento, pois a nossa placa de alumínio que nós utilizávamos, ela era fabricada ali no laboratório com os furos para posicionamento das amostras eram feitos com furadeira, então tinha uma precisão no posicionamento deles, estava demonstrando a variação de temperatura dependendo de qual posição as amostras eram colocadas. Então, seria uma temperatura de 60 graus, porém nós temos algumas posições com temperatura de 57 graus, por exemplo, nas extremidades. Essa questão de temperatura nada controlada na questão do equipamento. Isso muito pela forma que era construído, feito com manual, né? Ele acabava criando um furo reto que não estava gerando um contato com a velocidade ali do microtubo. Então,
pouca área realmente em condomínio e essa transferência de calor não era muito. Com isso, então, as soluções que nós tivemos no polo é relacionado à busca de densidade para melhorar o nosso bloco térmico, que é uma das peças do equipamento. Então, uma nova peça de alumínio com desenho técnico atrás de uma empresa parceira para desenvolver essa peça no nosso projeto. Para isso, desenvolver uma ferramenta única. Eles foram na angulação do microtubo e foi com a mesma angulação do tubo para garantir um de contato e melhorar a eficiência de troca entre o alumínio e as amostras no microtubo. E com isso, então, aí nós temos o desenho que o software CAD, a peça de alumínio usada. Aqui, então, essa peça, ela tem 8 posicionamentos aqui na superfície superior, e para cada posicionamento, são as amostras, ela possui nas laterais. Vai ser utilizado para a detecção colorimétrica, que eu vou explicar na sequência. Então, para demonstrar como é a detecção colorimétrica, a nossa peça tem um microtubo nessa região, e para explicar isso eu vou fazer um corte, como se cortasse ao meio aqui o alumínio junto com o microtubo para demonstrar como é a detecção colorimétrica. Então, basicamente, o microtubo é posicionado do alumínio e em uma das laterais, então, cada microtubo vai emitir uma luz, essa luz vai passar pela lateral, vai acabar encontrando onde vai estar a amostra, apenas a região da amostra, e dependendo da coloração que estiver na amostra, sendo coloração rosa ou amarela, essa coloração acaba chegando no sensor que vai estar na outra lateral. Então, para demonstração, se tiver um líquido, por exemplo, vou utilizar o corante para demonstrar melhor. Mas se tiver um líquido com coloração rosa, vai pegar essa cor no sensor de cor. Se tiver uma coloração amarela, vai chegar no sensor de cor, dependendo do que estiver no tubo. Então, a montagem dessa versão é basicamente de alumínio no centro, placas uma em cada lateral, com 8 LEDs brancos numa lateral, e uma placa com 8 sensores de cor na outra lateral. Esse é o modelo de sensor de cor utilizado, CS300. E para mostrar então como é que foi toda a montagem, aqui ainda a montagem CAD dele, ventoinhas, microventilador, melhorar a eficiência de controle de temperatura. Então, aqui alumínio, a peça de alumínio, uma das laterais LEDs e na outra lateral sensor de cor. E na equipamento, a placa toda essa eletrônica necessária para o funcionamento do equipamento. Matheus, a sua voz está um pouquinho metalizada. Acho que a sua internet está dando algum pau aí. Você consegue desligar a sua câmera? Aí a voz provavelmente melhora. Voltou para a apresentação? Sim, estou na apresentação. Bora lá, então. Tudo isso, então, é fixado numa base que é uma das peças feitas através de impressão 3D. E, para mostrar, então, a realidade, como é feito, aqui nós temos toda a construção, conforme foi projetado anteriormente. Nessa etapa aqui, foi criado uma peça que serve como do equipamento. Essa tampa não é aquecida, igual na versão final do equipamento. Ela é apenas uma deslizante que serve para posicionar as amostras, o usuário conseguir fechar essa região para que não luz e atrapalhe na questão da detecção colorimétrica. A entrada de luz externa acabava atrapalhando bastante
nessa questão. E aqui a versão beta do projeto Apollo, para demonstrar como é que funciona. Tem um breve vídeo aqui. Então, o usuário puxa a tampa para trás, posiciona as amostras conforme deseja as posições, fecha a tampa e aperta o botão de início ao aquecimento. Em amostras que foram feitas no equipamento, uma grande perda do volume da reação que ocorria através da evaporação e condensação da amostra. Isso porque nós temos um gradiente de temperatura. Apenas a região inferior do microtubo é aquecido a 65 graus, enquanto a sua região superior ficava basicamente na temperatura ambiente. E fazendo basicamente uma engenharia reversa, né, dos outros equipamentos que realizam esse tipo de amplificação, realizam PCR, eles possuem além do bloco de aquecimento das amostras, eles possuem uma tampa aquecida com uma temperatura maior até do que o bloco, para impedir que ocorra esse tipo de volume por evaporação. Isso dificulta bons resultados nas amostras nessa versão do equipamento. Com isso, então, a gente verificou que era necessário, além do bloco de aquecimento, projetar um sistema de aquecimento. E chegamos no Apollo na versão final, que é a versão atual do equipamento. Aqui ele em modelo 3D, de como ele foi projetado, uma vista com ele desmontado, com os equipamentos dele. E, então, como é que foi projetada essa nova tampa? Ela não é mais uma tampa de desenho, ela possui uma abertura de 90 graus para posicionamento das amostras, e ao fechar a tampa, ela possui 2 ímãs de neodímio que garantem a pressão necessária da tampa de aquecimento sobre as amostras. Também foi projetada uma peça inclinada para disponibilização do display, para melhor visualização do ar, e também foram adicionados 2 pezinhos aqui no equipamento, para um melhor fluxo de ar aqui na região inferior, para melhorar a eficiência das ventoinhas. Então, como é que funciona basicamente essa tampa de aquecimento? Ela possui uma abertura, o usuário coloca a amostra, logo após ele fecha, e os 2 ímãs garantem que o continue fechado durante a aplicação. Então, essa tampa ela possui um sistema de aquecimento ali, mesmo esquema de aquecimento inferior, uma placa que vai gerar esse aquecimento, um sensor de temperatura para o controle, e uma chave de apenas para melhorar esse aquecimento entre as amostras. Também foi modificado o nosso bloco de alumínio, basicamente a altura anterior dele é 6 milímetros, essa altura ela foi duplicada para 12 milímetros, para a maior região de contato com o microtubo, pois dependendo de onde eram feitos os testes nesse equipamento, por exemplo, você estava perto de uma rajada e tinha muito vento, alguma rajada de vento acabava atrapalhando muito, variando muito a temperatura das amostras. Com um bloco maior, com mais distribuição, ele acabava tendo uma temperatura mais uniforme nas amostras, sem grande variação. E a montagem, então, basicamente, é o bloco de aquecimento, com o bloco de alumínio, é passado uma fina térmica aqui entre eles, e esse é o esquema de aquecimento das amostras. Apenas para demonstrar, foram feitos, meus colegas desenvolveram diversas modelos de aquecimento, e uma melhoria que foi feita foi não utilizar as trilhas de cobre na região central, pois normalmente é a região com maior concentração de aquecimento. Então as amostras normalmente ficavam mais aquecidas do que as amostras posicionadas nas pontas, porque a peça ela ia perdendo calor nas pontas enquanto a região central fica mais aquecida. E aqui uma breve simulação para demonstrar o aquecimento. Então, basicamente, ele começa na temperatura ambiente até ele chegar na temperatura uniforme, onde todo ele em vermelho fica a 65 graus. Fazemos a montagem de todos os componentes aqui do equipamento. Nós temos uma placa com display e o botão, a placa-mãe, o sensor de temperatura que é posicionado direto no para ter melhor controle,
a placa com sensores de cor, o bloco frame e a placa lateral. E os para resfriamento do equipamento e também para controlar a melhor temperatura, caso exceda muito a temperatura de 65 graus. Aí as ventoinhas são acionadas levemente para gerar esse controle. E aqui eu trago um vídeo de montagem e desmontagem do equipamento, para ver se dica dele, onde é importante verificar toda a questão de alinhamento, fixação de todos os componentes, principalmente na questão da detecção colorimétrica. Caso algum dos componentes não estejam alinhados corretamente, o software acaba não detectando muito bem e não dando um diagnóstico muito preciso. Então, esse aqui é o projeto Apollo na sua versão final. Aqui temos um acabamento, essas foram lixadas para dar um acabamento de uma peça talvez injetada, mais próximo de um equipamento comercial. E para mostrar a melhoria do aquecimento, aqui na primeira imagem tem um microtubo ainda assim um aquecimento superior, onde você tem uma grande perda do volume que estava condensando nas paredes do microtubo. Quando nós inserimos a tampa de aquecimento, então essa região ela parou de... Foi uma região menor, mas ainda corria a perda do volume. E na versão final, unindo o nosso bloco de aquecimento maior e a nossa tampa de aquecimento, nós basicamente não perdemos mais o volume da reação por conta dessa diferença térmica que existia anteriormente. E um pouco sobre o controle de temperatura, aqui nós temos a temperatura do bloco térmico, a 65 graus, e o set point de temperatura da tampa de aquecimento a 105 graus. Basicamente, a variação do bloco térmico é de mais ou menos 0,3 graus, então ele possui uma precisão muito boa, que não acaba afetando em nada os nossos testes com amostra de SARS-CoV-2. A tampa ela possui uma variação maior, porém, não interfere diretamente mais para que ocorra essa perda de volume de ação, mais alto, de mais 2,5, não acaba afetando diretamente o funcionamento do Apollo. Agora eu vou demonstrar de algumas amostras que foram colocadas num equipamento comercial para servir de comparação entre elas, o mesmo equipamento que eu comentou anteriormente, o Prof. Aqui, basicamente, nas 8 amostras colocadas no Apollo, nós temos duplicadas que também foram no equipamento comercial. Validação utilizando já um equipamento. E aqui nós tínhamos 4 negativas e as acabaram amplificando conforme no equipamento comercial e nenhuma das negativas acabou. Então, 100% de acerto nessa versão do Apollo. E o display do equipamento, aqui o zoom do display, onde a métrica marcada no identifica então as 4 amostras como positivas, aqui os 4P, e as 4 últimas amostras como negativas. Esse aqui é o valor que é ali do sensor de cor, que no caso deve ser o tratamento no software para gerar o diagnóstico. No projeto Apollo, então, foram testadas 74 amostras, e nós temos uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 88%. Isso devido aos falsos positivos nesse equipamento. A partir do Pegasus, que foi bem explicado aí pelo vou tentar focar um pouco mais na parte dele também. Então, aqui nós temos o dispositivo, o chip que foi criado, né? No caso do Pegasus, nós não utilizamos mais microtubo, além da construção do equipamento, foi projetado construir um dispositivo, então, para ser inseridas as amostras. Começando, então, pelo chip, né? Temos uma renderização no SolidWorks para demonstrar como é que ele foi projetado. Então, basicamente, ele tem 4 pontos, cada possui 2 microcanais com 2 furos nas extremidades,
na diagonal, onde um dos furos é onde será posicionado a ponta da pipeta a ser colocada a amostra, enquanto no outro furo ocorre a saída de ar, enquanto a amostra está sendo posicionada aqui no poço. Ocorre porque nos primeiros ouvidos era notável a formação de bolhas durante o acolhimento das amostras, e essas bolhas acabavam expandindo o plástico, contaminando os poços laterais. Também essa versão, o Giovanni desenvolveu algumas ranhuras, basicamente separando a região dos poços. Essas ranhuras, colocar o plástico filme ali e basicamente passar uma ferramenta esférica nelas, dando cada um, impedindo que ocorra contaminação da água. E estava ocorrendo bastante nos primeiros chips que foram desenvolvidos. Então, esse em 2D, no CorelDRAW, é o software utilizado, então, a comunicação com a máquina de corte a laser para a fabricação dos chips. A máquina de corte a laser, a 20C, as etapas, os passos para ser criado esse dispositivo, basicamente são 4 passos. O primeiro, uma potência, essa máquina, a potência dela é variada em porcentagem, de 1 a 100% do laser. Então, utilizando a potência mais baixa do laser, as ranhuras, né, ocorre um furo passante, através do acrílico, todas as ranhuras do tipo são feitos os poços e os canais. A terceira etapa, então, com uma potência maior, são feitos os furos, né, onde serão afetadas as amostras e no outro furo. E, logo após, então, parte do contorno ali para que seja possível tirar a placa de acrílico total na máquina de corte. É o final, o último foi fabricado, foi usado no equipamento, então, a frente do equipamento, o microchip, desculpa, do microchip. Como dito anteriormente, as amostras são afetadas pelo verso. Então, a selagem do dispositivo, basicamente, é passado o plástico na frente do dispositivo, logo após a passagem da ferramenta com a atmosférica, para não cortar esse plástico, essa ferramenta ela é passada, então, entre as ranhuras, para que uma maior aderência e contaminação cruzada entre os poços e as amostras. Logo após ele é aplicado e as amostras no seu verso, então elas não passam do outro lado, pois já está com de plástico. E a última questão é colocar o filme plástico no verso do dispositivo para a selagem fique sempre realizada. E com isso, o microchip com posicionadas e seladas dentro dele. Desenvolver, então, o Giovanni comentou uma questão, as duas primeiras amostras aqui são utilizadas para a validação do teste, né? Então é colocar uma amostra positiva, um controle positivo e negativo. Então, o teste só é válido se o controle negativo continuar negativo e o positivo acabar ficando. Caso contrário, o teste todo é descartado, pois os controles não vão validar esse teste. E as duas amostras então, realmente são amostras clínicas, no caso, podem ser utilizadas negativas ou positivas. Um pouco das peças do equipamento, essa aqui é a peça base do equipamento, toda a questão da eletrônica é fixada aqui, utilizado também para fixar o display, touchscreen que é utilizado, então, basicamente, é uma peça estrutural do equipamento, aqui ele com todos os componentes posicionados. E temos um pouco de uma peça também chave do equipamento, que é o nosso bloco de detecção. Ela é uma peça até relativamente pequena, porém com vários componentes aqui. Então, nessa peça é inserido o chip, ela possui uma peça móvel aqui, que é parafusada, para quando é necessário realizar um ajuste de foco na câmera, para que não seja necessário montar todo o conjunto do equipamento, apenas retirar essa peça
o usuário consegue mexer no foco da lente da câmera, e aqui na parte de trás, onde está posicionado. Essa versão também possui um local para posicionar um LED aqui na região superior, para garantir uma melhor iluminação quando o conjunto fica fechado. Aqui na imagem. Então, visto e o conjunto fechado montado no equipamento. Essa peça ela possui uma certa complexidade, para mostrar algumas das versões que são feitas, além de trocar o material, cor, verificar qual era o contraste ali para detecção de imagem, e também alguns acrílicos não possuíam a dimensão exata de 2 milímetros, a gente tinha que acabar variando essa região aqui do local de entrada do microchip. Então, essa aqui foram feitas, acredito que mais de 30 peças até a versão final dela. Aqui para demonstração dos outros equipamentos também, várias versões criadas até chegar à versão mais ideal. E com isso, então, basicamente o modelo final do Pegasus, de abertura aqui para posicionamento do chip, para que também não ocorra a entrada de luz externa. Aqui é a região onde fica aberto o touchscreen que o usuário utiliza no equipamento. E aqui a versão, o projeto em comparação com o AutoCAD e o modelo real do equipamento. Para mostrar o funcionamento do bloco de detecção aqui, um videozinho para o usuário abre a tampa, posiciona para entrada de luz, e a câmera, então, acaba apenas a região ali de interesse das amostras. E o software, então, desenvolvido pelo Giovanni, os botões ali necessários para controlar o tempo. E então, alguns resultados utilizando os chips que foram fabricados. Aqui, a pré-reação, onde as amostras foram pipetadas. Nós temos dois controles, controle negativo e controle positivo, e uma amostra positiva e uma amostra negativa. Um minuto que está tocando. Aqui, após o tempo de reação, após, no caso, a amostra de controle negativo e controle positivo, e a amostra positiva acabou amplificando. Então, comparativo com o equipamento PC System, no caso, esse chip é de acerto. Todos os controles das amostras ocorreram desejado. E o software métrico desenvolvido ali pelo também, que consegue identificar as amostras como negativas e as positivas como positivas. Esse equipamento foi nessa última versão um total de 22 amostras e uma sensibilidade de 100% e 72% de sensibilidade. Também tem falsos positivos ali, como eu falei anteriormente. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a toda a minha equipe, ao Giovanni, ao Bruno, e também agradecer ao Emilson, a ajuda aí que ele prestou, todo o apoio, mais membros lá da também, e ao IDP, a Fiotec e a Paraná. A perguntas aí. Muito bem, senhor Matheus. Estava dando um pouquinho de falha na sua voz, estava meio metalizada, tá anos bem 80, assim, mas deu para escutar tranquilo. Com autotune. Gostaria de abrir as perguntas para quem quiser perguntar, fique à vontade. Só abrir o seu microfone. E, Matheus, se puder deixar a sua apresentação aberta, ficaria bom. Uhum. Alguém quer fazer perguntas? Eu vou aproveitar, então. Então pode, manda bala, Arnaldo. Bom, parabéns pela apresentação, achei muito interessante o projeto. A gente tem que sempre lembrar que o brasileiro é adorado lá fora por fazer muito com pouco, né?
Então, a gente aprende a trabalhar com o recurso que tem e conseguir resultado. Só uma curiosidade que eu fiquei, vocês tentaram mudar a frequência de onda para ver se existe alguma, ou combinar duas frequências monocromáticas, duas luzes monocromáticas, de LED mesmo, para ver se tem alguma combinação que facilite a separação do positivo do negativo, principalmente no caso do Giovanni, que ele disse que ficou próximo, né? Você fala trocar o LED de branco para outra cor. Ou seria assim, usar uma fonte monocromática. Então, tentar pegar um LED daqueles que tem 3 cores, RGB. o RGB, ajustar eles por corrente, porque não vai poder ser PWM, né? Porque senão o pulso dele com o pulso da frequência de leitura da câmera vai dar problema. Mas ajustar o RGB por corrente e tentar ver se existe uma combinação que facilita a separação do positivo com o negativo. Não fizemos. Eu sei que só... no caso do Apollo, o Bruno até está na chamada, ele trabalhou bastante nessa questão de detecção. Eu sei que ele testou diversos tipos de LED, eu lembro que ele testou LED verde, LED, alguns tipos de LED ali mas o melhor resultado com o branco, né? A questão já de frequência, um pouco da minha explicar muito bem. Foram testados tipos de LED na lateral do alumínio. E o LED branco foi testado com a que dava da coloração. Assim, não. Então, se é o branco, então tá certo. Mas, Bruno, você chegou a juntar LEDs? Cor de LEDs? Eu não fiz isso, né? Então, no caso do Pegasus, ali, como era vídeo, não tinha como a gente colocar outra cor ali, iria atrapalhar, na verdade, né? Então o branco foi melhor. No Pegasus, no Apollo, eu lembro que um outro integrante estava aí e tentou fazer essa combinação de cores, mas não teve muito sucesso, não. Então a gente chegou que o branco era o melhor que se aplicava. Assim, virava uma mistura de cor que não dava muito certo, não. Porque a cor vem da própria reação, né? E você joga um branco, ele é o melhor que deu. Melhor resultado. Assim, foi essa ideia que me veio, porque como ele muda de cor, eu falei assim, será que tentaram o espectro para ver se tem alguma coisa que ajuda? Mas então tentaram, então é legal, é isso mesmo. Mas assim, foi só essa ideia mesmo. Parabéns pelo projeto, eu gostei muito. Só acho que, Giovanni, faltou falar que a cor muda porque muda o pH da solução. Sim. E é por isso que quando você pode falar que vira a cor, né? Não me aprofundei na biologia, mas a reação muda o pH dela, né? Acidifica. E daí muda a cor da reação. O indicador que a gente usa é um indicador de pH, né? O Phenol Red. Então, próximo a 8 ali de pH ele tá rosa. Próximo a, se não me engano, 6 ele fica amarelo. Então, acidificou, quer dizer que a reação amplificou. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, eu tenho. Quando você mostrou aí na configuração que você estava mudando ali a espessura porque não estava encostando muito bem o chip com a placa de aquecimento, você coloca aí de novo para mim? Aqui que tem várias peças. Pode ser a do bloco mesmo. Eu só queria saber qual foi a peça em si que você mudou a espessura. Foi o pedacinho ali aonde encaixa mesmo o chip? Essa peça aqui, que aqui a câmera e aqui onde é colocado. Basicamente, deixa eu ver o ângulo aqui da aqui nessa onde o chip ele tem basicamente bem fino de material que início, se ela for não consegue posicionar o chip corretamente porque ele tá. Então ela vai meio que assim e vai na região final, sabe?
Tá. basicamente foi mudando a altura ali que vai. Só que a gente viu que as placas de acrílico elas são especializadas, sei lá, entre 20. Entre a nossa máquina ali, ela tem uma área útil para cortar, que é 30%, modelo VS. Então, dependendo de uma ponta do até a outra, tinha 1,8 de espessura e outras com 2. A gente viu isso no final. Estava achando no início da impressora e a gente estava descartando que tinha essa diferença de espessura. E depois a gente começou por todos os cantos ali, a gente viu essa diferença. Tá. E uma pergunta rapidinho. Toda essa furação que você tem nessa peça da direita aí, foi que vocês testaram os LEDs ou aí é para sair um ar mesmo e... Não, aqui foi quando o Giovanni estava testando a iluminação, então não sabia se a gente ia colocar ou mais, né? Porque isso aqui, a ideia, ele tinha que, o Giovanni pode me corrigir aí, iluminar bem, mas dependendo da posição dele, ele acabava quando, pela câmera, pela visão da câmera, ficava com um reflexo bem para a detecção. O filme plástico que vedava o chip, ele acabava refletindo a luz do LED. Então a gente apanhou bastante aí, mudando a localização do LED. E ele também, a gente tinha uma configuração que o LED ele não atravessa essa peça, ele fica bem rente à peça. Então esse furo ele não é um furo, na verdade, né? Ele só um buraquinho. Ele termina, ele tem 2 milímetros de espessura de material plástico ali da impressão, que aí isso também passar um pouco e não dá o... Da mesma forma que fotografa tem uma na frente, às vezes não dá reflexo de criar um furo ali. É para dispersar a luz ali, né? Assim que vá direto. Então foi desse jeito. Beleza. Não sei se vocês entenderam a questão do chip ali, do furo. Deu umas cortadas no extractor, a voz está bem metalizada. Eita, corrigindo ainda. Mas deu para entender, Milson? Não, deu que era como que ele encaixava bem ali, né? A largura ali, porque também tem que pensar que quando tem um chip, você vai colocar a amostra, acaba que fica pelo menos um pouquinho de ressalto, não fica? Por causa da bolha e tudo. Então tinha que controlar ali. Não, entendi. Como a gente colocou o chip em pé, né? Até foi uma coisa que a gente falou de mudar, mas aí a gente não acabou não mudando. Ele não fica deitado em cima dessa placa, né? Então fica tudo em pé. Então tem tudo que ficar pressionando para encostar. Tá. E daí teve que ser feito várias modificações. Aí o Strack falou, deu para entender da placa, que é de 2 milímetros, mas vinha de 1.8 a 2.1, 2.2, né? Tá. Então tinha essa diferença. Beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Eu gosto muito desse projeto, e por isso que eu convidei vocês. Eu acho interessante para uma divulgação científica na área, assim, sabe? E às vezes a gente está acostumado a ver, principalmente na área da física, pegando umas áreas muito específicas, assim, então eu quis mostrar uma aplicação de física e biologia molecular junto, que foi possível o desenvolvimento de 2 trabalhos de mestrado. Então, eu acho legal isso, porque os físicos podem trabalhar em outras áreas que não seja, vamos falar assim, física pura, sabe? Então é isso aí, muito obrigado. Eu vou parar a gravação aqui. Eu agradeço o convite. E aí eu vou